Bom, vamos aprender mais uma técnica? Olha, eu adorei, eu tenho certeza que vocês vão adorar e tenho certeza que Beth Ribeiro também amou esta almofada aqui que a Vanisa Santana vai nos ensinar. Tudo bem, Vanisa? Jóia? Seja muito bem-vinda aqui. Olha, quando a gente vê essa almofada, nem diz que é pintura, né? É verdade. Porque ficou uma pintura tão perfeita, tão bonita. Aí eu pergunto pra você, e fácil também? Fácil, é fácil sim. A gente trabalha com stencil, né, Rô? Que hoje em dia é uma coisa que já virou febre para quem gosta de artesanato. É verdade. Porque facilita demais o trabalho, Quem né? nunca pintou vai conseguir Consegue pintar, né? sim, com certeza. É bem facinho e a gente vai aprender. Você já participou aqui do nosso programa de uma outra forma que eu te entrevistei lá na Mega, porque você estava com um stand fazendo trabalhos e pintura em MDF. Isso. Porque você é designer de interiores. Exatamente. E aí você vê aí todas as tendências e as novidades e traz para o artesanato. E trago para o artesanato. Tudo aquilo que a gente vê numa loja, que a gente acha bonito, só que é industrializado, eu procuro estudar um pouquinho dessas tendências e transformar em técnicas para o faça você mesmo. Então vamos aprender essa técnica Vamos agora. Sim. Então assim, a gente trabalhou aqui o stencil no tecido. Muita gente já está acostumada a ver o stencil na madeira. Então nossa proposta hoje é um pouquinho diferente. Então a gente tem uma almofada costurada, né? Aqui eu trouxe pedacinhos de algodão, eu escolhi o amarelo, né? E a gente vai trabalhar o stencil. Esse stencil específico, Rô, da Kombi, ele vem em 3 chapas, só que legal. Que aí facilita bastante o desenho. São as camadas. São as camadas, então é isso que a gente vai aprender. Aqui eu trouxe já um processo adiantado. Você só colocou numa placa aqui? Aqui é um pedacinho de MDF, é uma chapinha. Tá? A pessoa pode usar papelão ou qualquer plaquinha que ela tiver. Você fez cola permanente? Aí, não usei cola permanente. Eu prefiro colocar com fita. Fita crepe. Mas isso é cada um. Tem gente que gosta da cola permanente e prefere. Eu já prefiro ter mais flexibilidade para o trabalho, então eu deixo o pano bem esticado e coloco com uma fita. Se a pessoa não tiver um pedacinho de madeira, pode ser um pedacinho de papelão, um papelão durinho, não tem problema. Legal. Tá? Aí você vai posicionar o seu stencil, tá? Onde você quiser, faz de conta, né, que eu vou começar aqui, então eu posiciono. E aí eu também utilizo a fita para prender esse stencil, tá? Então a gente deixa ele bem preso, porque o ideal é não vazar, né? E as pessoas têm muita dificuldade nessa parte, que é a parte do desenho não vazar por baixo do acetato. E é isso que a gente vai explicar direitinho aqui na dica. Que daí fica com o acabamento perfeito. O acabamento perfeito. Então, uma coisa importante é o teu pincel, tá? Pra bater o stencil, eu uso muito essas brochinhas. Tá? Que são fáceis de você encontrar em qualquer casa do ramo. E uma dica legal é assim, ó, eu pego a fita crepe e tiro um pedacinho de fita e eu coloco aqui, ó, em volta das cerdas, ó. Pra não abrir. Pra ela ficar mais fechadinha aqui. Então isso já é a primeira dica, que é bem importante. Tá? Então isso é legal. Outra coisa também é não ter nada de água. Sempre que você for trabalhar com o stencil, você não pode ter o teu pincel molhado. Nada de água. Pincel seco, então. Pincel totalmente seco, tá? E a tinta que a gente já trouxe aqui também não pode estar diluída em água. Aqui, é tinta para tecido. Tinta para tecido e tinta pura. E não precisa diluir. Nada de diluição, tá bom? Então aqui a gente vai trabalhar da seguinte forma, com a brochinha. Então eu escolhi aqui o azul turquesa, né? Em homenagem aí ao programa, a gente tá fazendo com Kombi. E aí você começa sempre do centro, porque aí o teu excesso de tinta já vai ficar por aqui, ó. É isso que eu te perguntar, você nem precisa tirar o excesso num paninho. Nesse caso, não. Como eu estou com uma área grande, então a gente já pode vir com a tinta por aqui e já começar do meio. Quando eu for chegando no canto, aí eu posso fazer isso aqui, ó, tipo um varrendo de dentro, de fora pra dentro, aliás, ó. Porque aí você já facilita o acabamento e aí não vaza por baixo, tá? Perfeito. Então, sempre assim, começando do meio, já com excesso da tinta. Quando você chegar no cantinho, você pode fazer esse movimento aqui
de varrer. Esse trabalho é no caso do tecido, tá? Na madeira você pode trabalhar sempre aqui batidinhas, tá? Você faz uma vez só ou não? Duas? Então, depende do pigmento da tinta. Nesse caso aqui, o branco eu bati 2 vezes. Porque é um tecido amarelo, né? O tecido amarelo, o branco já é mais difícil de cobrir. O azul, uma demão é suficiente, tá? Então aqui, coloquei o molde, aí eu usei o branco nessa parte e aqui a gente vai batendo, não tem segredo. Você pode usar a sua mão e também deixar esticadinho e bater. A gente já pode passar para essa, né? A gente vai passar para a segunda, que é aquela ali, ó. Ó como é que Isso, fica. ó. Então aqui, faz de conta aqui que eu já bati, né? Então, a primeira chapa, então a gente bateu a parte branca, a parte azul. E agora a gente entra com a chapa 2, tá? A chapa 2, você vai ver que ela, não sei se dá pra câmera mostrar, tem uma gravação no formato da Kombi, um risco, que aí você posiciona exatamente onde você já bateu a primeira chapa. Então é muito fácil, porque você tem isso aqui como referência, né? E aí, novamente, prendendo com a fita, né? Então você coloca a segunda chapa. O interessante também, Rô, é deixar isso bem seco, tá? Esperar, né? Ou você utiliza o secador de cabelos, ou você também pode esperar o tempo de secagem, tá? Que não demora muito, não. Mais ou menos uns 15 minutinhos já tá seco. Aqui, como já é uma parte menor, eu já vou tirar um pouquinho do excesso num pano seco, ó. Eu já não vou vir direto, tá? E aí, a mesma coisa, do meio e aí do cantinho. Então, você vai preenchendo todos os pedaços da tua chapa 2, ó. Da mesma forma. Da mesma forma. O jeito de passar é sempre o mesmo, tá? Então, aqui nos faróizinhos a gente entraria com o preto e no para-choque com o branco. Ótimo, ó o resultado aqui. Aí, ó, tá como prontinho, fica lindo, né? Aí, a mesma coisa vamos fazer com a chapa 3, né? Que aí você posiciona. Então, o desenho vai sempre se complementando. Esse formato aqui de desenho é um desenho mais... Ele é mais elaborado, mais difícil um pouquinho. E eu quis trazer uma coisa que fosse um pouquinho mais complicada, justamente o pessoal ver que não é difícil, né? Assim, complicado no sentido de ter várias chapas, mas não é difícil de fazer, tá? Então, ó, posicionou a chapa 3, também colocar por cima do desenho e aí encerrar a última camada de batida, que aqui a gente vai entrar com o símbolo da Kombi, também da mesma forma. Olha, o bacana é que você não precisa aí ter domínio com tinta, com não pincel, precisa. Porque são batidinhas, São né? batidinhas. Aí, a única parte que a gente vai precisar, talvez de um pouquinho mais de técnica, é o que a gente vai entrar agora, que é o acabamento de sombra. Mas assim, você vai ver o seguinte, que se a pessoa não tiver conhecimento de pintura, só esse processo aqui, que ela bateu com as cores, já fica bonito, né? Ela não precisa se aventurar a fazer mais nada, porque ela já deixa o trabalho bonito. Agora, Vanessa, eu espero então para retirar esse stencil a tinta secar ou já posso tirar antes? Você pode tirar antes, só que para você fazer, eu vou tirar aqui para você ver, ó, com a tinta úmida, mas para você fazer o trabalho, o posterior, né, no caso a sombra, ou se for outra chapa, tem que estar sequinho. Então, para tirar pode estar úmido, mas para vir com o próximo passo, tem que estar seco. Então, só vou dar o último aqui de cinza e a gente já vai começar as sombras, ó. Então, sempre de fora para dentro, em regiões menores, intercalando a secagem e cobrindo para ficar bem fechadinho, tá? Certo. Só uma dica, Rô, nesse caso aqui, daqui do vidrinho, eu vim com o pincel bem levinho com cinza. Um pouquinho só de tinta. E vim só varrendo, ó. Pra dar essa transparência. Pra dar esse efeito mais suave do vidro, que aqui já tô sem tinta. Mas assim, você pode brincar também com o stencil. Não necessariamente você precisa ficar tendo que fechar todas as cores. Então, às vezes, você quer uma coisinha mais esfumaçada, mais suave. Então, você pode trabalhar dessa forma, tá? Legal. Então, ó, vou tirar com o stencil molhadinho. Olha aí. Se você tem algum que nem aqui, que deu alguma borradinha, você pode fazer um acerto com um pincelzinho fino.
Vamos fazer a E sombra? vamos pro final. Não é ainda, é nesse Esse aqui daí, que você vai... é que eu Nossa, já que pra fiz mim já tá pronto. eu já fiz em algumas tá. partes pra deixar só pra concluir com vocês. Tá. Então aqui já tá... É importante a luz e a sombra, Sim, com né? certeza. Então assim, a sombra no tecido, a gente nem precisa de muita técnica. Um pincelzinho de tecido com cerdas curtinhas e durinhas assim, ó, Tá. ele já é o suficiente. Então sempre a sombra, nesse caso eu quis dar uma impressão de uma Kombi mais velha. Então eu usei um gel envelhecedor. Tá? Então, com o gel envelhecedor de qualquer marca que você conseguir aí na sua cidade, em tom de marrom, você vai também nada de água, tira o excesso no pano e aí você vai trabalhar, ó, com o pincel deitadinho, ó. E você vem esfumaçando toda a tua peça, Certo. tá? Só esfumando então, olha lá, ó. Isso, esfumaçando, ó. Bem Aí suave. marrom, bem suave. Então você vai... Normalmente é legal a gente ter uma foto de referência para fazer o trabalho. Então Sim. em todas essas partes aqui eu fui fazendo isso. Utilizando um pincel, né, ó. Aqui um azulzinho mais escuro. Então se você pintou sua Kombi de amarelo, você escolhe um amarelo mais escuro. Você pintou de laranja, escolhe um laranja mais escuro. Olha lá. E a gente vai esfumaçando. Não precisa também ter muito conhecimento. Você vê que é só a técnica de você tirar bem o excesso e vir trabalhando com ele bem esfumaçado. E Bem para suave. finalizar, a gente pode usar um pincel fininho, tá? Nossa. Que é o que a gente chama de filete ou liner. Muita gente conhece como esse nome, né? Que vem de linha. Tá. E aí esse você molha um pouquinho. E aí eu uso muito branco para dar aquelas efeitos de luz, né? Certo. Então, ó, você pode... Onde vai o efeito de luz? Ó, Aí no vidro? aqui no vidro a gente pode Tá. dar uns risquinhos, tá? Aqui, ó, onde a gente bateu de preto. Certo. Só um detalhe ou outro, Só né? um detalhe e vai iluminando. Deixa Tá eu mostrar joia? aqui como é que E é ficou isso. o resultado, ó. Com certeza. Também no pneu você fez esse efeito. Um pouquinho de né? luz. Olha só que lindo demais. Aham. E aí depois você pode costurar a almofada e Sim. já está pronta a sua Prontinha. almofada de Kombi. Vanessa, adorei. Obrigada. Que trabalho fácil de fazer, né, gente? Com stencil fica muito fácil mesmo. Obrigada. Parabéns. Obrigada, Parabéns pelo seu querida. trabalho. O que está escrito lá, só para eu entender? Ali tá escrito, mantenha a calma e vamos de Kombi. Então, bora de Kombi, Beth!